Olá, meus irmãos, hoje é dia 2 de março e nós estamos meditando o Evangelho que está em Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 12. E o Evangelho nos diz: naquele tempo Jesus falou às multidões dos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos vendo o Evangelho que pode ser colocado como uma continuidade do Evangelho de ontem, que falava para nós sobre a misericórdia de Deus. Sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Esse ponto onde nós devemos trabalhar todas as nossas ações humanas, mover o nosso coração para vermos uma religiosidade não aparente, que muitos de nós às vezes corremos o risco de viver uma religião que ela só parte de gestos externos, mas não é a religiosidade interiorizada. Hoje nós vemos que tem um versículo lá na primeira carta de Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: o homem vê a face, Deus olha o coração. Quando Jesus vai falar dos mestres da lei na palavra de Deus, eles eram profundamente conhecedores da palavra. Jesus em nenhum momento disse que a mensagem que estes homens levavam da palavra de Deus era uma mensagem ruim. Era ruim a conduta deles ao colocar naquelas pessoas muitos fardos e eles mesmos não eram capazes de carregá-los. Hoje você está sendo convidado por Deus a viver uma religião que demonstre, tanto com a boca e com o coração, aquilo que você está sentindo. Nós, hoje, somos convidados por Deus a pensar: Senhor, quais são as exigências que eu tenho feito a mim mesmo e quais são as exigências que eu tenho feito aos meus irmãos? Por que muitas vezes eu imponho regras de vida para os outros e eu sequer quero viver estas regras de vida? Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o que Deus vê em nós? Essa talvez é uma pergunta que nós nunca faríamos ou nunca fazemos. O que vê em Deus em nós? E nós, movidos de uma palavra muito linda, da misericórdia que meditamos ontem, nós podemos dizer que Deus, Ele nos vê com um olhar de amor. Ele nos vê como filhos amados dEle. Por quê? Porque Deus é amor. Agora eu pergunto para você que está me ouvindo nesse instante: o que você vê de você mesmo? O que vemos em nós, de nós mesmos? Talvez essa é a conduta mais importante de nós pensarmos: Senhor, eu não quero viver uma religiosidade enganando-me a mim mesmo. Eu quero procurar viver uma religiosidade onde eu possa transmitir com a boca aquilo que o meu coração está cheio. Por isso, Senhor, eu te peço perdão pelas vezes que eu me deixo ludibriar pelos sentimentos de vaidade, pelos sentimentos de orgulho humano. Vocês veem, meus irmãos, que o final da palavra de Deus, ele diz assim,
na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai que está nos céus. Não vos chameis de guias, também ele vai dizer, pelo contrário, um só é vosso guia, Cristo. É a mensagem autêntica do Evangelho de Jesus, que deve ocupar o nosso coração. O maior dentre vós deve ser aquele que eleva os outros, não aquele que oprime os outros. O maior não é aquele que quer favores, mas é aquele que se serve. Essa é a grande mensagem do Evangelho de hoje. Que hoje, ao ouvir essa palavra, você pense que muitas vezes nós, diante de um vazio de espiritualidade, procuramos exaltar-nos a nós mesmos. O final da leitura do Evangelho nos diz: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Volta a frase de Samuel: o homem vê a face e Deus olha o coração. Que Deus hoje, tocando o nosso ser, a nossa vida, o nosso viver, as nossas palavras, a nossa conduta, as nossas ações, Ele venha ao nosso encontro para que nós realmente possamos trabalhar sentimentos, relações, trabalhar na nossa vida, para que nossa vida seja uma autêntica página do Evangelho de Deus. Esses dias nós tivemos a alegria aqui no nosso santuário, de recebermos a relíquia do nosso Beato Carlo Acutis, E o Beato Carlo Acutis dizia uma coisa muito interessante, meus irmãos e minhas irmãs: nós não nascemos para ser cópia, nós somos autênticos, nós nascemos para ser autênticos, que a nossa autenticidade ela parta de uma vivência profunda do amor de Deus, de uma luta profunda para superar todos os sentimentos da nossa vida. Que Deus derrame sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a tua espiritualidade, sobre a tua conduta de cristão, a sua paz. Que desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.